Oi, gente! Bom, meu seminário é sobre a população LGBTQIA+. Eu vou tentar ser o mais sintética possível e espero não ultrapassar o tempo. Eu não vou me ater na sigla em alguns pontos específicos, porque a gente já viu isso com as aulas do professor Robson e também com a aula pública da psicóloga Gilmara, né? Eu vou começar apresentando então algumas conquistas desse segmento no Brasil, né? Essas conquistas são frutos, né, das próprias lutas e reivindicações do próprio movimento. Então, em 1985, os ativistas começam a pressionar o Conselho Federal de Medicina para a retirada da homossexualidade da lista de doenças. Em 1990, a gente tem a retirada da lista de distúrbios psiquiátricos pela OMS. Em 99, a gente tem a proibição do tratamento da cura gay pelo Conselho Federal de Psicologia. Em 2008, né, o SUS passa a oferecer o tratamento, né, o processo transexualizador, né, para pessoas trans. Apesar de ter sido uma grande conquista, né, uma vitória para a comunidade, muito se debateu naquela época sobre a obrigatoriedade, né, de precisar transformar a genitália para fazer esse tratamento. Em 2013, isso deixou de ser obrigatório, né, então os homens e as mulheres podem procurar o SUS apenas para acompanhamento hormonal e aqui as pessoas passam a escolher como querem que funcione o seu processo de transição. Em 2011, a gente tem a aprovação da união estável afetiva. Em 2013, né, a aprovação de uma resolução que obriga os cartórios a realizarem, né, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2016, foi permitido o uso do nome de social para pessoas trans. 2018, autorização também da utilização do nome, né, nos registros, mesmo sem a cirurgia. Em 2019, né, veio o que muitas pessoas esperavam, né, o que muito se lutou, que é a criminalização da homofobia. Então, essa determinação está atrelada à lei de racismo, Lei 7.716, de 89. Hoje, né, ela contempla, então, os atos de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Ainda que seja utilizado o termo de homofobia, né, como definição, todas as outras pessoas LGBTQIA+, né, são contempladas por essa lei. Alguns outros marcos, né, importantes são os programas e políticas que começam a aparecer no cenário brasileiro no início dos anos 2000, né, isso durante o governo Lula. Então, em 2004, a gente tem o programa Brasil Sem Homofobia. Esse programa é criado a partir do Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, né. Ele durou até 2008, com atividades dispersas e sem continuidade, foram poucas as ações por parte do Estado, né? E a grande maioria se deu pela participação dos grupos ativistas da causa. Em 2008, então, a gente tem a primeira Conferência Nacional de LGBT, né, em Brasília. Ela vai dar origem ao Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos, de LGBT. Esse programa, nesse plano, ele trata-se de um plano ampliado do Brasil Sem Homofobia, aqui envolvendo o maior número de ministérios, né, e especificando funções para cada um deles. Aqui, especificamente, a gente tem, né, atribuído ao Ministério da Saúde o seu dever para a implementação de políticas que visem a redução do preconceito e a inclusão dessa comunidade, né, no atendimento pelo SUS. Em 2013, a gente tem a Política Nacional de Saúde Integral dos LGBTs, né, que tem como objetivo, então, promover a saúde integral, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, assim como, né, contribuir para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como um sistema universal, integral e equitativo. Bom, e aonde está o serviço social no meio de tudo isso, né? A abordagem da sexualidade, ela vai aparecer pela primeira vez dentro da nossa profissão no Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social, em 1886, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse movimento estudantil, né, é composto pela comunidade LGBTQIA+, também. Nesse evento em questão, teve uma mesa, né, com a presença, então, de uma feminista, uma profissional do sexo e um gay, né, todos eles militantes históricos que propunham, né, a inserção da questão da sexualidade na luta pela democratização em curso no país, né, no momento pós-ditadura militar. Alguns anos mais tarde, esse debate volta a aparecer no cenário nacional, né, da profissão, no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, CBAS. Esse aparecimento, né, ele ocorre de maneira tímida, então através de comunicações orais, né, de apresentações, dentro de sessões temáticas específicas. Em 2001, a gente tem o nosso 10º CBAS, e aqui a gente tem uma sala temática, né, uma sessão temática denominada Etnia, Gênero e Orientação Sexual.
A categoria, então, passa a fortalecer as lutas, né, da defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, sobretudo a partir de 2006, né? Nesse ano em questão, o Cefes lançou uma campanha pela liberdade de orientação e expressão sexual, né? Essa campanha é intitulada, então, O Amor Fala Todas as Línguas, assistente social na luta contra o preconceito. Nesse mesmo ano, ele também vai lançar, né, uma resolução que vai estabelecer normas, né, vedando a conduta discriminatória ou preconceituosa dentro do serviço social. Então, desde então, a nossa categoria profissional, né, vem participando de espaços que visam a garantia desses direitos, mas não que isso ocorra de maneira geral, né? A gente sabe que ainda existe muito preconceito, né, e conservadorismo dentro da nossa profissão, como a gente vai ver mais pra frente. Mas afinal, quem são essas pessoas, né? Quantas são? Onde estão? Faz mais de 3 décadas que a população LGBTQIA+, luta pela inserção de perguntas sobre sexualidade, né, identidade de gênero no censo demográfico do IBGE. E mais uma vez, né, em 2020, o IBGE divulgou que o censo não vai contar com essas perguntas. Então, não há como a gente saber quem são essas pessoas de fato. É através do censo, né, desses dados, que a gente consegue pensar em políticas a nível nacional, estadual e municipal. Como que a gente planeja as nossas ações enquanto assistente social, né, sem conhecer de fato essa população que vai ser beneficiada por essas políticas? Então aqui a gente tem essa população, mais uma vez, né, com a sua identidade apagada. Sobre a violência, aqui são os dados do relatório de mortes violentas, né, entre janeiro e agosto desse ano. Então, durante esses 8 meses, foram registradas 207 mortes. De acordo com dados, né, do grupo Gay da Bahia, a cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta no nosso país, né? Essa violência, ela perpassa por outros meios, né? Além da violência física, a gente também tem agressão verbal, psicológica, moral. No ano passado, 2020, a média foi de 4 crimes por dia, né? Com motivação LGBTfóbica. Então, a gente contou com mais de 1.000 casos de lesão corporal, 121 homicídios, né, e 88 estupros motivados, então, pela intolerância. Segundo o IBDSEX, né, mais de 91% da população LGBTQIA+, ainda não realiza denúncia, né, ou seja, esses dados de agressões podem ser bem maiores do que esse que eu apresento aqui, né. Em 2017, segundo os dados obtidos pelo Ministério da Saúde, né, cerca de 6 mulheres lésbicas foram estupradas por dia, né, em um total de mais de 2.000 casos registrados. Então, aqui os chamados estupros corretivos, né? Em 61% desses casos, né, a vítima foi estuprada mais de uma vez e é dentro de casa, né, dentro do ambiente familiar, que essas mulheres lésbicas são violentadas, né? Em 61% dos casos também, essas agressões ocorreram dentro da própria residência. Aqui eu trouxe algumas frases publicadas pelo Mídia Ninja, né, em 2020, frases que a gente se depara diariamente, né? Então, é um comentário maldoso em casa, enfim, um comentário no trabalho, uma agressão na rua, né? E, enfim, esse ciclo de violência que se inicia e não tem fim, né? E normalmente se inicia dentro da própria família, dentro da própria casa. Bom, a respeito da transfobia em específico, né, ano passado o assassinato de pessoas trans cresceu 41%, então foram 175 pessoas trans mortas, né, o Brasil lidera o ranking de país que mais mata pessoas trans no mundo. Segundo a Rede Trans Brasil, a cada 26 horas aproximadamente uma pessoa trans é assassinada no nosso país, e a expectativa de vida dessas pessoas, né, é de 35 anos. Eu acho que esse ano todo mundo acompanhou o caso da Roberta da Silva, né? Uma mulher trans que foi queimada viva em Recife. Ela era uma mulher negra em situação de rua, né? Quando a Roberta chegou no hospital, ela continuou sendo vítima de violência. Ela foi inserida na ala masculina, né? E o que me chocou bastante foi saber que o assistente social, que é funcionário do hospital, né? Também violentou essa mulher, né? Tratando a Roberta, né, no masculino, não utilizando o nome social, né, só utilizando o nome de registro. Então, que acabou ressaltando toda essa violência. O CRES, né, do estado soltou uma nota de repúdio. Eu queria encontrar para mostrar para vocês, mas não consegui achar. Mas eu me senti na obrigação de trazer esse caso, né, pra gente refletir o quanto a nossa atuação profissional impacta na vida dessas pessoas, né. Essa mulher foi violentada por inúmeras vezes seguidas, né, devido ao despreparo e o preconceito daquele profissional. Outro caso recente é o caso do Lourenço, né? Ele é um homem trans grávido, né? Ele foi violentado recentemente, no início desse mês, dentro de um Uber, né? Voltando de uma consulta pré-natal.
E pesquisando um pouquinho mais sobre o caso, né, eu descobri que em julho desse mesmo ano o casal, né, passou por outra situação de violência dentro das unidades básicas de saúde, né. Mesmo com o nome social e a documentação, os profissionais insistiram em tratar o Lorenzo no feminino e não utilizar o nome social, né, ferindo a existência dele. Então aqui a gente se depara novamente, né, com a barreira imposta pelo despreparo e preconceito desses profissionais, né. Não há capacitação das equipes para lidarem com essa população, né. Há muitos desafios para serem superados dentro dessas políticas públicas, ainda mais nessas questões que ainda são vistas como tabu, né, inclusive dentro do serviço social. Bom, outro ponto que eu queria trazer, né, é a transfobia dentro do próprio movimento LGBTQIA+. Então, a gente estudou um pouquinho sobre feminismo dentro do módulo, né. Hoje eu queria falar mais especificamente, né, do feminismo radical, que é uma vertente do feminismo, né, também conhecido como Radfem. Então, esse grupo vai abordar a questão biológica como fator determinante, né, da construção da imagem do feminino. E excluem totalmente as mulheres trans, né, é um movimento transfóbico. E há mulheres lésbicas que fazem parte desse movimento, né, e reforçam esses discursos transfóbicos. Também há casos de transfobia dentro do movimento LGBTQIA+, né, de lésbicas que não aceitam mulheres trans, gays que não aceitam homens trans. Então aqui cabe lembrar, né, que as pessoas trans podem ser hétero, lésbicas, bis, enfim. A identidade de gênero, né, é como a pessoa se identifica, e a orientação sexual, que é, enfim, relativa à atração física, à atração afetiva, né, são coisas diferentes. Então, existem mulheres trans lésbicas, assim como existem homens trans gays. E as opressões aqui novamente vão se somando, né? No caso da mulher trans lésbica, né? A transfobia junto com a lesbofobia, né? Então, a invisibilidade persegue essas pessoas por todos os lados. Agora, falando mais especificamente de pessoas negras LGBTQIA+, né, entre 2015 e 2017 foram registradas mais de 24 mil notificações de violência, né, contra a população LGBTQIA+, e metade dessas agressões teve como alvo, né, as pessoas negras. Enfim, né, essa pesquisa mostra, né, que 46% das vítimas eram transexuais ou travestis e 57%, né, eram homossexuais, né, dos quais 32% lésbicas e 25% gays. Então, as vítimas ainda são, né, principalmente as mulheres trans negras. Outro ponto que eu achei interessante tratar, né, é a questão das pessoas com deficiência LGBTQIA+, né, tanto pelo grupo que vai tratar sobre o capacitismo, quanto pelo meu estágio. Então, as pessoas com deficiência, né, assim como qualquer outra, né, sentem desejos, possuem vontades, e muitas vezes elas são super protegidas, né, infantilizadas pelos pais, pelos responsáveis e até mesmo pelos profissionais, né. Então, como que essa pessoa se assume diante dessa segregação capacitista? Eles relatam, né, uma maior dificuldade em sair do armário, justamente por serem vistos muitas vezes, né, como objetos, né, e não pessoas comuns. Então aqui a gente tem a interseccionalidade das diversidades, né? Nesse caso, quando o capacitismo, né, se soma a outras formas de discriminação. Sobre a população LGBTQIA+, em situação de rua, também são raros os dados que apresentam essa realidade, né? Mas a gente sabe que são muitos os casos, né, de pessoas que estão nessa situação, principalmente pessoas trans. Essas pessoas normalmente são expulsas de casa, né, ou sofrem violência após se assumirem LGBTQIA+, né, e encontram na rua um meio de sobrevivência. Então, mas nas ruas elas continuam correndo risco, né? Continuam sofrendo com preconceito, tanto da população de forma geral, né, quanto de outras pessoas também em situação de rua que não as aceitam. Bom, a falta de dados é um dos maiores problemas que a população LGBTQIA+ enfrenta, né? Então, para além do censo demográfico, eu também queria falar um pouquinho sobre os dados a respeito da violência. Então, em 2020, né, o Atlas da Violência solicitou a 26 estados, mais ao Distrito Federal, né, informações sobre os casos de homofobia e transfobia, né, e somente 16 estados tinham essas informações solicitadas. Entre as justificativas dos outros estados que não tinham, né, se sobressai a questão da não existência do tipo penal específico sobre a LGBTfobia. Então, cabe lembrar que em 2019, né, essa criminalização foi inserida na lei de racismo. Então, dos 9 estados que justificaram essa ausência, né, 7 não fazem diferenciação dentro da lei do racismo. Bom, aqui eu quis trazer um dilema bem atual, né, uma questão que gera grande repercussão nos últimos meses, que é a questão da linguagem neutra, né.
E afinal, o que que é isso, né? A linguagem neutra se refere a uma proposta de adaptação da língua, né? Ela foi criada por grupos que não se identificam com gênero masculino nem com gênero feminino, né? E trata então da neutralização das palavras. Então seria a inclusão de pessoas transexuais, travestis, não binárias, né, intersexo ou qualquer outras que não se sintam representadas pela norma padrão. Então, durante as minhas pesquisas, né, eu me deparei com mais de 34 projetos de leis existentes para proibir a linguagem neutra de ser ensinada nas escolas, né? E nenhum projeto que estivesse tratando da inclusão dessa linguagem. Então, o povo está muito preocupado, né, em acabar com uma ameaça que nem existe realmente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma indicação, né, super didática da Pri Beturce, eu acho que é assim o nome dela, do canal Tempero Drag, que vai falar um pouquinho sobre a linguagem neutra, né, e essas especificidades, né. Então, quando a gente fala de linguagem neutra, a gente não tá falando de um arroba, de um X, não. A gente tá falando de inclusão, né, e ela explica bem ali no vídeo. Por fim, eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre a atuação profissional frente a essas demandas postas pela população LGBTQIA+. Então, é necessário, sim, a gente reconhecer as iniciativas da profissão, né? Mas a gente também não pode deixar de notar, né, o retrocesso conservador enraizado no seio da nossa profissão. Então, isso vai refletir diretamente na prática dos profissionais, né? Seja voltada para a formação, né? Desses profissionais, isso na graduação, né, omitindo ou sendo indiferente, né, ao tema da sexualidade e homofobia, seja diante da própria atuação profissional de fato, né, sendo insensível, né, à viabilização dos direitos dessa população ou reforçando o preconceito já existente, né, como os casos que eu citei agora há pouco. Então, essa população, ela vive um histórico de violações, né, em que são submetidas a situações de violências dentro da família, na casa, nas escolas, em serviços públicos, né, sobretudo quando procuram apoio, né, para superar essas violências. Em muitos casos, né, essas pessoas são violentadas por profissionais que atendem delegacias, né, em órgãos de proteção e prevenção da violência, né, e isso acaba provocando um afastamento, né, deles mediante esses serviços públicos. Muitos são os casos de pessoas LGBTs, por exemplo, que não procuram serviço de saúde, né, por receio do tratamento ou por já terem sido vítimas, né, de opressão dentro desses espaços. O serviço social, através das suas entidades representativas, né, Conjunto Cefes-CREAS, ABEPS, ENESO, vem realizando, né, diversas ações a favor desses direitos da população e também, né, no combate da LGBTfobia. Então, a LGBTfobia, né, é um fenômeno psicológico e social, né, e para combater, são necessários instrumentos da atuação profissional capazes de trabalhar os sujeitos em sua totalidade, né. E a nossa profissão tem isso, né? A gente possui as competências teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas para atender não só esses sujeitos, né? Mas também a sua família, a comunidade e a sociedade de maneira geral. Então, a LGBTfobia, né, enquanto uma expressão da questão social, perpassa por todos esses sujeitos. E podemos, né, intervir junto a isso. Por fim, eu trouxe um trecho do Código de Ética que se refere ao exercício do serviço social sem sofrer discriminação, né, nem discriminar por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física, né. Aqui também tem 2 cadernos, né, da coletânea do Cefes, Assistente Social no Combate ao Preconceito. O caderno 1 é mais geral, né, e o 4 vai tratar sobre a transfobia especificamente. Para além desses cadernos, né, o Cefes, assim como as demais entidades, né, tem outras publicações, a gente tem o Cefes Manifesta, por exemplo, né, e demais posicionamentos que pautam a questão LGBTQIA+. Essas são as minhas referências e, por fim, é isso. Obrigada!